Fala pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos fazer a leitura da proposição ou introdução do poema A Odisseia, de Homero, no caso aqui traduzida do grego pelo professor Carlos Alberto da Costa Nunes. Então, Homero foi um poeta grego que a tradição diz viveu por volta do século IX a.C. e que escreveu duas das maiores obras literárias da nossa civilização, a Ilíada e a Odisseia. Alguns até contestam a existência do próprio poeta, né? Mas isso é uma questão que nós não vamos tratar aqui agora. E sobre a Odisseia, nós podemos dizer brevemente que é um poema épico. Então é um poema porque a história é narrada em versos, e épico porque, vamos dar umas características do gênero épico. Basicamente são três características. A primeira é a temática heróica, quer dizer, as ações que são narradas no gênero épico são ações marcantes, de grande abrangência, de grande relevância, muitas vezes associadas a feitos militares, né? Ainda, essas ações são desempenhadas por personagens, os principais, personagens nobres, de caráter heróico, e normalmente há intervenção, há uma influência de poderes ou forças acima da ordem humana no enredo, né? Então você tem deuses, anjos, o próprio Deus e assim por diante atuando naquela história. O segundo critério do gênero épico é o tom solene, quer dizer, a escolha do vocabulário, das figuras de linguagem, das construções frasais são feitas de modo a adequar o tom à história que está sendo contada, àquela matéria heróica. Então você tem um tom mais alto, mais elevado, escolhas que são influenciadas justamente para se adequar, harmonizar ao enredo. E por fim, relacionado a esse segundo critério, o terceiro é o da forma elevada. Então o que é a forma elevada? É justamente o uso das estruturas do ritmo daquele poema para criar uma cadência, uma sonoridade que esteja harmônica com o que está sendo narrado. Quer dizer, a forma do poema, né, o seu ritmo, sua métrica, ela é ajustada para tornar mais evidente o que está sendo narrado, tornar mais adequado o que está sendo narrado. Bom, sobre a história da Odisseia, resumindo muito, a gente pode dizer o seguinte: ela conta do herói Odisseu, também conhecido como Ulisses, e da volta, do retorno de Odisseu da guerra de Troia, na qual ele foi um dos lutadores pelo lado grego, para o seu reino em Ítaca. Então, Ulisses era o rei de Ítaca, que passou com seus homens 10 anos lutando na guerra de Troia, a qual venceu, e ao retornar, ele, diferente dos seus outros colegas, outros reis, ele acabou passando 10 anos em aventuras e perigos no mar para poder conseguir chegar à sua terra natal. Isso porque ele tinha ofendido Poseidon, que era o deus dos mares, e esse deus fez de tudo para que o herói não conseguisse voltar para casa, né? Na ideia, tentando se vingar de Odisseu por algumas ofensas que ele tinha cometido. Então Odisseu passa 10 anos em guerra e mais 10 anos numa volta, então são 20 anos distante de casa. E nesses 20 anos, a sua esposa, a rainha, e seu filho, que na época era recém-nascido, quando ele tinha partido para a guerra, estão aflitos esperando a sua volta, porque alguns pretendentes ao trono de Ítaca estão ameaçando justamente essa rainha e o príncipe, né? Então é uma história muito interessante, vale muito a pena a leitura. E vamos ficar agora então com a leitura da proposição. Musa, reconta-me os feitos do herói astucioso que muito peregrinou desde que fez as muralhas sagradas de Troia. Muitas cidades dos homens viajou, conheceu seus costumes, como no mar padeceu sofrimentos inúmeros n'alma, para que a vida salvasse de seus companheiros a volta. Os companheiros, porém, não salvou, muito embora o tentasse, pois pereceram por culpa das próprias ações insensatas, loucos que as vacas sagradas do sol Hiperiônio comeram. Ele, por isso, do dia feliz, os privou do retorno. Deusa nascida de Zeus, de algum ponto nos conta o que queiras.